No momento que o Olorum criou o mundo, ele deu a cada um uma missão. Então Oxalá pegou o ar para nos proteger, cobrir nossas cabeças. O vento na mão de Inhansã e desce para as águas na mão de Oxum, que é o rio, e a praia, o mar, o oceano, nas mãos de Iemonjá, para que seja a mãe dos peixes e cuide dos homens. Apesar de respeitarem muito a natureza, os praticantes do candomblé têm rituais que pedem o sacrifício de animais. Por quê? Para nós, a energia, o axé, a vida, ela se reforça através da natureza. Nós, do candomblé, não sacrificamos, e sim sacralizamos para reforçar o nosso axé, a nossa energia, a força vital e alimentar os nossos deuses e deusas e a comunidade. É uma ceia, é um jé, jejum, é comer todos juntos para que possamos ter uma nova vida, reforçar o nosso axé. Uma árvore. O contato com o meio ambiente pode ajudar na evolução espiritual? A natureza nos oferece uma grande oportunidade de reflexão. Refletir sobre a natureza do movimento dela, que não é separado da nossa própria natureza. O Buda atingiu o estado iluminado, se tornou desperto, desperto do sonho das ilusões. Na ilusão, nós não percebemos a interdependência, a impermanência. Então, o desperto significa aquele que compreende e entende a natureza última de todos os fenômenos, a sua interdependência, a sua impermanência. O Buda atingiu esse estado, nós também podemos. O budismo prega a não violência a todos os seres que sofrem se forem maltratados. E as plantas, como são vistas pelos budistas? O que é a violência, senão uma visão equivocada daquilo que percebemos? Devemos tentar desenvolver uma consciência de igualdade nas nossas relações com a natureza, com os animais e com os seres humanos. Devemos tentar evitar ter pensamentos nocivos, pensamentos violentos, porque quando deixamos de pensar dessa forma, deixamos de agir dessa forma. Compreender a natureza do outro como a nossa própria natureza e compreender a natureza interdependente entre nós, seres humanos, os animais e a natureza como um todo, é o caminho para se tornar um ser desperto. Como cada religião enxerga a natureza? Essa é a pergunta da semana da série Sagrado. O que significa o princípio islâmico chamado califa e como ele influencia a relação do muçulmano com o meio ambiente? Deus no Corão Sagrado, ele diz: "E o seu Senhor disse aos seus anjos: colocarei na terra um legatário." Legatário em árabe significa califa. Todos nós somos califas, todos os seres humanos, eles são legatários de Deus na terra. Eles são os zeladores, eles que vão cuidar da terra, eles que vão cuidar do meio ambiente, eles que são responsáveis, colocados por Deus, porque Deus lhes deu a inteligência e por isso eles são responsáveis em cuidar do meio ambiente, do mundo e de todos os seres vivos nele. Para os muçulmanos, as áreas de terra chamadas Ima ou Harim merecem proteção especial. Que áreas são essas e por que elas devem ser protegidas? A religião islâmica, ordenando e incentivando o Estado e o cidadão comum a zelarem pelo meio ambiente, criou duas áreas de proteção ambiental. A área rural, chamada de
Hima, na qual o cidadão comum, ele pega uma área improdutiva, cria algo nela, cerca e a transforma em produtiva, e podendo até ser dono dela. E uma área urbana chamada de Harim, que é responsabilidade do Estado zelar por ela. Normalmente essas áreas de proteção ambiental urbana têm nascentes nelas. Da semana da série Sagrado. Os judeus têm um princípio que fala da proteção da natureza. Qual a origem desse princípio e como ele interfere na visão dos judeus sobre o meio ambiente? Um dos mandamentos mais interessantes da Torá é conhecido em hebraico como Bal Tashrit, não destruirás. No texto bíblico, ele diz respeito apenas à não destruição de árvores durante a guerra. Os sábios, no entanto, aumentaram sua abrangência para significar a proibição de destruir qualquer coisa que tenha alguma utilidade. Seu objetivo é criar em nós uma consciência da necessidade de reciclar os materiais e de não gerar lixo inutilmente. No judaísmo, existem regras específicas sobre a forma de lidar com os animais. Que regras são essas e como elas interferem no dia a dia dos judeus? Com relação aos animais, a Torá nos ensina a necessidade de desenvolvermos a consciência de que os animais também sofrem. Em hebraico, isso é chamado Tsar Baalei Chaim. No dia a dia, isso significa que quando descansamos no Shabat, também devem descansar os nossos animais domésticos. Que não se pode colocar mais peso sobre um animal de carga do que ele seja capaz de carregar. E de que quando sentamos para comer, nossos animais devem ser alimentados antes de nós. O culto à natureza é prática umbandista herdada da ancestralidade indígena e africana. O mar, o fogo, o universo, o sol, as ervas são para nós as diversas formas de Deus através da sua energia orixá. Nossa tradicional forma de culto à natureza sempre manteve o princípio da sustentabilidade, ou seja, preservamos e devolvemos para a Mãe Terra tudo o que ela nos fornece para nos mantermos vivos. É comum que os umbandistas acendam velas e façam suas oferendas em lugares como o mar, matas e cachoeiras. Por que os rituais da Umbanda são feitos na natureza? E que cuidados os fiéis devem ter para não causar poluição ou queimada? As oferendas podem ser feitas dentro dos terreiros ou em espaços da natureza. Existem também templos de Umbanda que não realizam a prática das oferendas. Cabe ao umbandista a consciência no uso da sua ritualística, evitando o uso de alguidares e louças, substituindo por folhas, ter o cuidado de evitar o uso de vidros e materiais cortantes e não biodegradáveis que possam comprometer a cadeia alimentar dos animais pertencentes à fauna e à flora local. Deve-se evitar o uso de velas em florestas para não causar incêndios.